outra vez nesse lugar, no templo do Senhor, para juntos nós podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Desde o domingo próximo passado, nós estamos nos reunindo no templo para adoração a Deus, depois de um período extenso, sem poder vir ao templo. E hoje, já o segundo domingo, nós estamos aqui e nós queremos assim louvar a Deus por essa oportunidade. Nós queremos também externar a nossa gratidão a Deus por esse momento alegre. E também cumprimentar a tantos quanto estão ligados conosco através da internet, onde nós estamos nessa noite tendo a oportunidade de transmitir ao vivo a nossa programação. Então, louvado seja Deus por essa oportunidade. Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no Salmo 137. Salmo 137. Mesmo assentados, os irmãos podem acompanhar a leitura bíblica. Essa leitura eu quero trazer na versão da imprensa bíblica brasileira, a versão revisada, que os irmãos possam acompanhar comigo. Diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantar-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao céu da minha boca, e não se lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, contra os edomitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filhas de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Que Deus possa estar aplicando em nosso coração esta palavra. Amém. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, presentemente, ó Deus, neste lugar. E nós queremos, ó Deus, nessa noite te agradecer, porque tu nos concede essa oportunidade de estarmos juntos para podermos transmitir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela graça, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de conhecermos a ti e de saber que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o Pai que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nessa noite, ó Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. E que essa palavra
que será transmitida nessa noite, que ela possa ter lugar em cada coração. E que as vidas, ó Deus, aqui presentes e a tantos quanto estarão ouvindo, poderão, ó Deus, ser edificados, ó Deus, com esta palavra, com esta mensagem. Usa-nos, ó Deus, como canal na tua presença. Ó Deus, não temos merecimento algum, não temos também nada, absolutamente nada, para falar da gente. Mas o que a gente tem a expressar nessa noite, Senhor, é a tua palavra. Ajuda-nos, portanto, no entendimento dela mesma, pois é isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, as margens dos rios de Babilônia, provavelmente temos aqui uma referência aos rios ou canais que interligavam a terra entre os rios Tigre e o Eufrates. Os exilados judeus, e que até agora distante, portanto, das terras pátrias, estavam assentados na postura de lamentação, pois até onde podiam ver as coisas, Judá, seu templo e tudo quanto era importante para eles, estava morto. Estava morto. Ademais, eles eram pouco mais do que cadáveres vivos, cortados de tudo quanto lhes tinha sido importante. Assim sendo, eles choravam quando, portanto, se lembravam de Sião, da sua pátria, da sua terra, símbolo de sua fé e de seu país. As margens dos rios eram considerados, portanto, lugares bons para a oração. Portanto, esses rios fluíam com água da vida e representavam fluxos eterno de vida e da existência. Numa linguagem patética, mas bela, o salmista exilado lamentou, portanto, a sorte dos que choravam em uma terra estrangeira e não podiam entoar os cânticos típicos de Sião. Em contraposição a esse amor intenso por Sião, havia no coração deles o ódio. O ódio. Esse ódio dos judeus pelos destruidores de Sião, porque, portanto, o salmista expressou imprecações contra Edom e a Babilônia, que tinham destruído a cidade de Deus. Há uns domingos, praticamente uns 3, esse é o 4º domingo, que nós estamos falando a respeito do livro de Jeremias, sobretudo do povo judeu que estava exilado lá na terra de Babilônia. E durante este período, nós temos salientado a respeito do sofrimento do povo de Deus naquela terra.
E o que levou Deus a permitir que o seu povo estivesse naquela terra estrangeira, naquela terra estranha, sofrendo, sem poder viver uma vida pátria e encarando os sofrimentos, quem sabe jamais eles tinham prescrutado enfrentar tais sofrimentos. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Deus sabia porque estava conduzindo o seu povo àquele lugar, sofrendo a tirania de um povo incrédulo, de um povo sem Deus no coração, de um governo que naturalmente também não tinha, portanto, o respaldo divino. Mas era este lugar em que o povo estava morando, enfrentando as suas dificuldades. E no livro dos Salmos, nós vamos encontrar esse Salmo 137. Um salmo que traduz um sofrimento, uma dor, mas também uma grande mágoa. Porque o povo babilônico estava trazendo. Mas não somente os babilônicos, mas também os edomitas, que tinham se gloriado na destruição de Jerusalém, o arrasamento da cidade de Jerusalém. Então, as mágoas eram profundas, as cicatrizes eram grandes. E, pela visão deste salmo, eu quero propor para os irmãos nessa noite o tema: o lamento nem sempre é o caminho a percorrer. O lamento nem sempre é o caminho a percorrer. E por que lamento? Porque esse salmo é um salmo de lamento, em que o salmista traz as suas grandes lamentações, e ele não somente retrata, portanto, a caracterização do seu próprio sentimento, mas expressa ao mesmo tempo o sentimento do povo judeu, do povo de Judá. E eu quero fazer alguns destaques importantes dentro deste salmo. E o primeiro destaque que eu quero trazer é as lembranças de Sião. No versículo 1, diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Queridos, as lembranças da terra de Jerusalém, da terra que eles tinham, que havia sido uma conquista deste povo. Isto começando com Canaã.
e uma grande trajetória daquele povo de Deus, que havia conquistado aquele lugar. E era sem dúvida para eles a sua terra mais querida, mais amável. Mas agora eles estavam distantes. E o que eles tinham agora era simplesmente lembranças. Lembranças. E sem poder estar ali, morando com os seus, envolvidos naquela cidade, partilhando, e assim sucessivamente. E junto àqueles rios lindos, bonitos, que corriam. E diz o texto sagrado que eles estavam chorando. E evidentemente que naqueles choros eles estavam expressando uma lamentação. E diz o texto sagrado que eles estavam se recordando daquela cidade, por nome Sião. E Sião ali representava o lugar mais propício, mais preponderante, mais significativo, mais extraordinário. O lugar em que o povo de Deus tinha a alegria, a liberdade de morar. Como é gostoso a gente morar num ambiente que a gente ama, numa cidade que a gente gosta. Mas de repente vem aquele vendaval e aquele povo dali é tirado para uma terra estrangeira, como diz essa versão. Terra estrangeira. E não é fácil você estar numa terra estrangeira. Numa terra estranha. Mas um segundo aspecto que nós podemos destacar aí, a crise existencial leva a tomar atitudes drásticas. E o versículo 2 diz assim, irmãos: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Penduramos as nossas harpas. E sabíamos que ali estavam parte do povo levita, né? Aquele povo que tinha responsabilidade de conduzir o culto, de tocar no culto, de levar o povo à adoração. Mas agora eles não tinham para eles motivo, então lá naqueles pés de salgueiros, naquelas árvores, eles lá penduraram as suas harpas, seus instrumentos. E meus irmãos, essas harpas seriam na realidade tangidas para acompanhar, portanto, as alegres canções de Sião. Mas agora elas jaziam penduradas. Porquanto nada havia para os judeus celebrarem. A alegria tinha desaparecido. As pessoas no exílio não têm coração voltado para a música, os irmãos sabem disso. O homem tinha trabalhado arduamente o dia todo como escravo de seus captores. E à noite teriam sido natural ativar a atenção com a música. Mas se não havia música no coração,
Não havia alegria no coração, não havia desejo de louvar, de exaltar a Deus. E aqueles salgueiros, talvez tenhamos aqui menção de uma espécie popular de salgueiros que crescia perto das correntes da água, portanto, daquela região. E ali estavam as suas harpas penduradas. Quantas vezes também nós passamos momentos deploráveis, situações dificílimas, em que chega ao nosso coração o desejo de jogar tudo para um lado. Eu lembro numa crise existencial que passei, e tudo aquilo que me dava prazer, que era preparar sermões, ler livros, minha biblioteca, e quando entrei em crise, peguei tudo aquilo, irmãos. Botei em caixas. E joguei num lugar, num quarto. Tinha alegria chegar de expor, de ler, nada absolutamente. Estava em crise. Estava em crise. Mas quando aquela crise passou, comecei a rever tudo aquilo que era meu, todos os livros, a organizar, a tomar atitudes diferentes. Então, meus amados, o coração em crise, o coração triste, o coração atribulado, infeliz certamente, não terá motivos para prestar o verdadeiro culto a Deus. Era assim que estavam, portanto, aqueles exilados que haviam vindo de Jerusalém. Então, meus irmãos, na crise, em terceiro lugar, queremos destacar aí, na crise não há motivos para alegria. Versículo 3 diz assim: pois ali aqueles que nos levavam cativos, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Era, portanto, a súplica daqueles que ali estavam, daqueles homens que ali estavam, daquele povo babilônico que ali estava. Ele disse: canta para a gente aí ouvir. Mas não havia alegria, porque eles estavam em crise. Estavam em crise. Champlin, ele diz que, pois aqueles que nos levavam cativo, diz assim, com escárnio e zombarias, e em risos estentórios, os captores babilônicos queriam que os israelitas entoassem canções de Sião, como as que eram usadas no culto lá em Jerusalém. Eles pediam canções. Cantem, louvem. Cantem um daqueles hinos que vocês cantavam. Mas não há um questionamento aqui, no versículo 4, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se bem que eles poderiam louvar a Deus ali, se bem, mas eles não tinham no coração o desejo de entoar ali um dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor? E, meus irmãos, a gente sabe que os cânticos eram do Senhor, isto é, os cânticos que acompanhavam no culto do templo.
Mas os israelitas não se sentiam tão, eles se sentiam tão deslocados na Babilônia, aquele lugar pagão, que não era próprio que esses cânticos fossem entoados e tocados para pecadores, pagãos, os quais só queriam ouvi-lo simplesmente para fazer pouco deles, e ao mesmo tempo dos seus cânticos. Cantar os cânticos de Sião em Babilônia, para a diversão dos pagãos, eram como lançar pérolas aos porcos e dar aos cães o que é santo. E o texto continua, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se-me a destra da tua destreza. Se eu me esquecer, ó Jerusalém, Jerusalém estava inesquecível dentro do coração daquele povo. O pensamento de alguém entoando os cânticos sacros para coçar os ouvidos de um povo ímpio evocou, da parte do salmista, uma expressão de amor apaixonado por Jerusalém. E ele proferiu uma maldição contra si mesmo, e se lhe faltasse lealdade à cidade, que a língua se apegasse ao paladar. Mas, em quarto lugar, podemos fazer um outro destaque. Na crise, o amor antigo é o que prevalece. Na crise, o amor antigo é o que prevalece. E o versículo 6 diz assim: alegre-se-me a língua, aliás, apegue-se-me a língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti, e se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. O amor antigo. Jerusalém estava no coração daquele exilado, daqueles exilados. Apegue-se-me a língua ao paladar. Se bendisse alegremente o seu instrumento para os pagãos, profanando assim os cânticos santos, o salmista estaria ipso facto, esquecendo-se de Jerusalém e do culto sagrado. Para eles, ali não era ambiente para entoar cânticos de Sião. Para eles, ali não era lugar para adorar a Deus. Algo estava no coração deles, o amor por Jerusalém. Mas também a mágoa que assolava, que tomava conta deles. Em vez de querer que sua língua cantasse de maneira tão imprópria e em tal contexto de profanação, ele preferia que ela se apegasse ao céu da boca, para que assim silenciasse sua única alegria. Era Jerusalém o seu culto, e nada mais poderia inspirá-lo a cantar. A cantar. Mas no versículo 7, em quinto lugar, podemos destacar: na crise, a mágoa predomina o coração. Na crise, a mágoa predomina o coração. Versículo 7.
Lembra-te, Senhor, contra os edomitas no dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. E aqui, meus irmãos, nós temos uma menção neste salmo. Os filhos de Edom, é uma água, algo que eles traziam dentro do coração, aquela mágoa, e que não havia se libertado, infelizmente, contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor. É agora que ele suplica maldição de Deus. O salmista proferiu uma maldição contra os edomitas, porque no ano de 587 a.C., os idumeus se regozijaram diante da destruição do templo e tomaram parte ativa nessa destruição. A participação dos idumeus, que eram uma descendência de Edom, e ali piorou, desfigura pelo fato de que Edom, como na verdade era o irmão de sangue de Jacó, né, de Judá, e ambos descendiam dali de Esaú, né, que sempre existiu uma guerra, esse irmão gêmeo, Jacó. E a tradição dos edomeus, portanto, tornou-se mais chocante e difícil de entender. Os judeus nunca se esqueceram disso e nunca deixaram de odiar os descendentes de Edom. Nunca. Nunca. E no versículo 8, meus irmãos, nós vamos encontrar a seguinte palavra: a filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir consoante o que nos fizestes a nós. Retribuição. Era agora o desejo ardente. E ele dizia que era feliz aquele povo, aquelas pessoas, pelas quais pudessem, na realidade, retribuir, dar o pago daquilo que eles haviam recebido. Ódio no coração, rancor. E em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48, o Senhor Jesus, Ele nos faz declarações tremendas a respeito, portanto, daquilo que já fazia parte daquele povo. Eles tinham conhecimento bíblico. E Jesus diz assim: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. No versículo 39 diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que te quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Jesus continua no Sermão da Montanha, mostrando que a graça seria diferente daquilo que havia sido ensinado no antigo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu irmão.
Ou, aliás, teu inimigo. E Jesus, retrucando, diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Completamente diferente. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis isso demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, se Jesus chegasse para entregar uma mensagem para esse salmista que escreveu o Salmo 137, certamente Jesus imporia nele a palavra, a mensagem de que aquilo que estava no coração precisaria ser mudado. Eles tinham aprendido o que está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24 e 25. Eles tinham aprendido isso. E o que é que dizia aos antigos? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Estava na lei. Mas Jesus vem, meus irmãos, fazendo uma reforma. E que agora a coisa muda de figura. Que em vez do ódio, o amor. Em vez do rancor, o perdão. E é bem verdade, meus irmãos, que eles desejavam que eles recebessem a recompensa daquilo que haviam feito. Mas Jeremias, irmãos, quando escreve lá no capítulo 51, versículo 56, ele diz que vinha alguém para poder castigar os babilônicos. E aqui, cumpre-se aqui que o salmista está dizendo: feliz aquele que pegar em teus pequeninos, ou seja, as crianças, e der com eles nas pedras. Feliz aquele que pegar teus filhos. A Pérsia, governada por Ciro, seria de fato a feliz nação que atuaria como alegre instrumento de Deus para pôr fim ao império babilônico e esmagar seus habitantes contra as rochas. Uma das nações mais terríveis que as nações promoviam umas contra as outras. Israel, em suas guerras santas, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 5, e 20, 10 a 18, fazia a mesma coisa. Visto que o objetivo desse tipo de guerra era aniquilar tudo, tanto homens, quanto mulheres e crianças, e até os animais domésticos. Até mesmo objetos físicos eram destruídos e ao mesmo tempo queimados. E o conjunto todo era oferecido a Yahvé como holocausto, no qual coisa alguma era poupada do fogo. E a ideia, meus irmãos, de esmagar as crianças contra as rochas era um genocídio. Era um genocídio. A destruição de uma raça inteira. Israel, ao conquistar a terra prometida, praticou genocídio. Essencialmente,
destruindo 8 nações distintas. Era o contexto da época. Era o contexto. Mas eu quero concluir e quero fazer algumas considerações para que de fato a gente possa entender a mensagem deste salmo em contrapartida àquilo que precisamos fazer em consequência do senhorio de Cristo em nossas vidas. Primeiro, o que fazer quando a crise nos bate à porta? O que fazer? Não podemos negar as lembranças dolorosas. Porém, nesse momento é bom empregar as orientações de São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele diz: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. Aquele povo estava ali porque Deus queria ensinar aquele povo algo. Deus sempre tem vara para o seu povo, apesar do seu cajado, que pode nos confortar e nos consolar. Segundo, não fazer das circunstâncias o antídoto para a cura. Para expor o que perdemos com as situações. Porém, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. De que tudo faz como lhe agrada. É preciso crer nisso. E aí a gente vai poder sair da crise melhor do que aqueles irmãos que ali estavam. 3. Mesmo não existindo alegria no sofrimento, entretanto, as palavras sábias de São Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Inclusive o sofrimento, a dor, a disciplina, a doença, a enfermidade. Seja o que for que você esteja passando. Você pode. Não é aquilo que muitas vezes as pessoas citam por aí, sem nenhum conhecimento de contexto, quando São Paulo escreve, portanto, essa sua epístola aos Filipenses, que é a chamada carta da alegria. Posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. Porque quando ele escreve ali, ele está falando de situações difíceis, catastróficas, deploráveis, e que naturalmente pode estar acontecendo comigo e com você. Então ali, ele retrata muito bem. E na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que todos vocês já sabem, este texto ele diz assim: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Dê graças. Se você tem condição de dar, dê graças. Não queremos dizer que você vai ter o coração alegre para dar graça na enfermidade, na dor e no sofrimento, na crise. Mas se você pode, se você tem fé, dê graças a Deus, porque ali está a vontade de Deus.
Por fim, não podemos viver em todo o tempo mamando na raiz de amargura. Mas é preciso aplicar a advertência de Hebreus capítulo 12, versículo 15, quando ele diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aqui, olha a orientação do Novo Testamento, olha a orientação da graça. Muitos pensam que viver na graça é viver deliberadamente. Não! Viver na graça é viver na dependência de Deus, é cumprir com a vontade de Deus, é andar em santidade de vida, é cumprir com os requisitos divinos. Isto é graça, porque Deus dá as condições para que você tenha essa vida na dependência dEle. Amém? E não eu viver agora alimentando a amargura, alimentando o ódio. Não o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com aquela pessoa que me fez mal. Eu só ficarei alegre quando vir aquela pessoa no chão, se arrastando, outros dias, até vindo nos meus pés, cheirando meus pés. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, se alguém te ferir com a face, dá a outra. É difícil isso, mas é graça. É a lei do Evangelho. É a lei do Evangelho. Eu encerro aqui com o pensamento de Charles Spurgeon. Achei muito bom esse pensamento dele. Ele diz assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Vou repetir. Não deixe aquilo que é urgente tomar lugar daquilo que é importante em sua vida. Então, Deus é urgente, urgentíssimo. A palavra de Deus, ela é urgente para nós. Para que a gente se aproprie do seu ensino e, através dela, a gente possa ter vida abundante na dependência de Deus. Que Deus em Cristo nessa noite nos abençoe. Amém. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesta noite, Senhor, rendemos graças a Ti, pois sabemos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua misericórdia. E que possamos, ó Deus, amar mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo nos momentos dificílimos pelos quais nós passamos. Que nós possamos depender do Senhor. Ajuda-nos a amar aquele irmão que nos ofendeu, aquela pessoa que nos causou dor, que nos causou sofrimento. Ó Deus, que em meio às turbulências, às decepções, às amarguras, que nós possamos, ó Deus, erguer a nossa voz e cantar o cântico de Sião. Louvarmos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Ajuda-nos a amar a Ti, mesmo naqueles momentos difíceis. Mas dá-nos, ó Deus, a graça para vivermos a prática da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, as condições que precisamos ter para podermos ter uma vida no Teu altar. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento através da internet. Ó Deus, que essas pessoas elas sejam abençoadas, fortalecidas, e que o Senhor possa derramar da graça e do Teu amor aquilo que elas carecem e necessitam, perdoando os pecados, ó Deus, sarando as enfermidades,
chorando, consolando os que choram, diminuindo a dor daqueles que estão no leito da dor. Ajuda-nos, portanto. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.